todos. Então aqui é o professor Sanderson Molik, tá? Esse é o último vídeo dessa série de autores coringas que vocês podem utilizar para redação no Enem, né? Então a ideia dessa série é dar um conjunto, né, de autores, um conjunto de obras que vocês podem buscar, que vocês possam se informar, para que você tenha ali um kit de ferramentas, né, uma caixa de ferramentas que você pode utilizar ali na hora de escrever seu texto e desenvolver, né, vários temas distintos, tá? Então é muito importante que vocês tenham esse kit de ferramentas na hora de desenvolver o texto, para que o texto não fique só a sua opinião, para que o texto não fique só a sua visão das coisas, sem utilizar, né, sem evocar, sem buscar outros aportes teóricos, né, de repente outros autores, outras obras que possam fortalecer a tua opinião, né? Então a redação do Enem não está avaliando só a coerência da sua opinião em si, mas como ela se concatena e como ela se relaciona com outras bases teóricas, né? Então eu resolvi trazer nesse vídeo um conjunto de obras que vocês podem buscar, sobretudo com relação a temas nacionais, tá? Temas que possam envolver análises, né, de momentos históricos do Brasil, de discussões de cunho sociológico, né, no Brasil, discussões históricas e sociais, né, de problemas sociais ligados à nossa história. Então, a ideia é oferecer aqui um conjunto de obras e um conjunto de autores que vocês podem utilizar aí no seu texto. Okay? Então, o primeiro deles seria o Gessé Souza, tá? É um sociólogo brasileiro. Ele tem uma série de livros que analisam determinados problemas sociais do Brasil, sobretudo a desigualdade, né? O racismo. Então, as obras do Gessé são recheadas de informações, de estatísticas, né? Se não me engano, ele trabalhou no IPEA, então ele se utiliza de muitos dados e faz uma análise sociológica a partir de autores como Pierre Bourdieu, para discutir temas de relevância, né, para os nossos problemas sociais, né? Então, se de repente na prova envolve ali uma análise de um problema social, pede um texto no qual você tem que desenvolver algum ponto de vista sobre um problema social brasileiro, né? Então você pode sempre utilizar um desses livros do Gessé Souza, utilizar das informações que ele elenca nessas obras, tá? Fora que os textos dele já apareceram em várias questões do Enem, né, nos últimos anos. Então é sempre um autor aí para você se informar um pouco mais, saber qual é a opinião dele, né? O que está lá em cada uma dessas obras, e certamente vai te ajudar a desenvolver melhor o teu texto, a ganhar um repertório sociocultural maior. Okay? Então, um outro tema também, né, que sempre retoma, natural, porque faz parte, né, da história do Brasil, seria a ditadura, tá? Então, uma obra que eu coloquei aqui, que eu recomendo, é essa obra do Marco Antônio Villa, que se chama Ditadura Brasileira. É uma obra um pouco mais curta, mas é muito boa para que você tenha um apanhado ali geral do que aconteceu nesse período, quais são os momentos mais marcantes, né? Quais foram as discussões, o que aconteceu de fato. Então, esse é um livro interessante para você se informar, né? E há também um livro que é um pouco mais profundo, né? Não que esse do Villa seja completamente superficial, mas esse é um livro clássico do Hélio Gaspari, é uma obra com 5 volumes. A primeira se chama Ditadura Envergonhada, no qual disseca completamente esse período da ditadura, né? Então, é óbvio que não é uma obra para você estudar completamente, mas você pelo menos buscar resumos, buscar saber o que aconteceu, o que está lá dentro, né, de cada um desses livros, para que você possa se informar um pouco mais sobre esse período, né? É muito comum vários temas aí da prova do Enem buscar relacionar com a ditadura, com as discussões que se iniciam a partir desse período, né? Então é muito importante você conhecer um pouco mais sobre esse momento histórico, tá? Então, a outra obra seria do Joaquim Nabuco, que se chama O Abolicionismo, né? Joaquim Nabuco, que é um grande
estadística, teórico, do direito, etc., do Brasil, né? Nessa obra que ele descreve quais são as consequências de toda a estrutura escravagista, né, dentro da sociedade brasileira, né? As consequências econômicas, as consequências sociais. Tá? Então é uma obra muito interessante que discute toda as consequências, né, do racismo e da economia escravagista em si. Tá? Então essa é uma obra importantíssima para que de repente você possa analisar ali o racismo, né, a história racial brasileira, né? Então é uma obra certamente que vale a pena dar uma olhada, se informar um pouco mais sobre ela, para que você sempre tem que ter essa obra no seu kit de ferramentas aí na hora de escrever o texto. Okay? Então, a última seria uma coletânea de textos, seria essa obra da Mirla Cisne, não é uma coletânea de textos, desculpa, é na verdade um livro escrito por ela, que se chama Feminismo e Consciência de Classe no Brasil. Tá? O que é interessante, sobretudo nessa obra, é que ela traz um apanhado dos movimentos sociais ligados ao feminismo no Brasil. Tá? Então é uma obra muito interessante, muito importante para que você possa conhecer um pouco mais, né, de como que o feminismo se estrutura dentro da sociedade brasileira, né? Quais são as pautas, quais são as reivindicações, como que se estrutura esse movimento, né? E no contexto americano, né, mas que é uma obra que ganhou bastante notoriedade nos últimos anos, essa obra da Angela Davis, tá, uma autora negra e feminista, né, que aborda uma série de discussões, né, uma série de problemas ligados à relação entre mulheres, raça, né, tudo que está na intersecção entre raça, classe. Tá? Essa obra da Angela Davis se tornou aí fundamental para discutir esses temas, né? A relação entre feminismo e a teoria de classes, tá? Gênero, etc, etc. Okay? Então, são obras importantes para que você, de repente, possa fazer uma análise no seu texto, para que você ganhe um aporte teórico maior, né? Para que a coisa ganhe substancialidade. O seu texto, no fim, tem que ganhar uma substancialidade maior do que as suas opiniões em si, né? É importante mostrar que você consegue relacionar com determinados outros teóricos e de que a sua opinião é pautada, né, em vários outros pontos de vista que são mais, digamos, mais sólidos do que o seu. Tá? Então, tá aí uma série de livros que vocês podem buscar, se informar um pouco mais para tratar de todos esses temas que são temas sociais, né, temas de interesse que podem sempre aparecer aí na prova. Okay? Então, a gente fica por aqui. Esse foi o último vídeo da série. Se você tem alguma dúvida, pode sempre buscar falar comigo lá nos nossos grupos de estudo. Lembrando que os grupos de estudo da Logos são sempre gratuitos, vocês podem acessar lá no WhatsApp e depois a gente discute outras coisas. Então, até a próxima.